A passagem de hoje é Marcos 11, versículos 1 a 11. Vamos ler juntos. E, logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram, e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: Que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, e os que seguiam, clamavam dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia, com os 12. Amém. Amados irmãos em Cristo, o texto que lemos juntos hoje, Marcos capítulo 11, pode ser considerado uma passagem que mostra uma mudança importante, um ponto de virada crucial no ministério de Jesus. Até então, o Senhor havia ministrado principalmente na região da Galileia, mantendo sua identidade em segredo. Ele ordenou que os demônios se calassem e disse às pessoas que haviam sido curadas que não contassem a ninguém sobre o fato. No entanto, ao chegarmos à passagem de hoje, uma atmosfera completamente diferente da que estávamos acostumados com o Senhor se desenrola. Isso porque Jesus não mais se escondeu. Pelo contrário, ele age de forma a revelar intencionalmente quem ele é. Podemos ver isso como um sinal de que a jornada final do Senhor em direção à cruz havia começado. Essa mudança se manifesta concretamente na passagem de hoje. Portanto, a passagem de hoje não é apenas uma cena da entrada de Jesus em Jerusalém, mas pode ser chamada de um momento em que a jornada final para a cruz começa. Através desta cena, queremos meditar juntos sobre que tipo de rei Jesus era ao entrar em Jerusalém e qual deve ser nossa atitude ao recebermos esse rei. Primeiramente, vamos ler novamente em uma só voz a passagem de hoje, Marcos 11, versículos 1 a 3. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E, se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. Amém. Jesus enviou 2 discípulos à aldeia em frente com instruções muito específicas. A ordem era ir à aldeia, encontrar um jumentinho amarrado que ninguém jamais havia montado, desamarrá-lo e trazê-lo. No entanto, se pensarmos cuidadosamente sobre essas palavras, elas não fazem sentido. Se estranhos tentassem desamarrar e levar um animal amarrado na beira da estrada, é natural que o dono ou alguém por perto não ficasse de braços cruzados. Mas Jesus, antecipando essa situação, disse aos seus discípulos o que fazer. Se alguém perguntasse, eles deveriam dizer: O Senhor precisa dele. Diante da palavra do Senhor, surge uma pergunta: o dono do jumentinho sabia quem era Jesus? A Bíblia permanece em silêncio sobre essa questão. Por isso, alguns pensam que eles já sabiam sobre Jesus, enquanto outros interpretam que simplesmente entregaram o jumentinho ao ouvir essas palavras. No entanto, o importante é que o Evangelho de Marcos silencia sobre essa questão. Isso nos leva a pensar que o foco da Bíblia não está em nossa pergunta,
mas em outra coisa. Aquilo em que a Bíblia se concentra é a expressão "o Senhor precisa dele". Se olharmos para o original grego desta frase, podemos traduzi-la como "o seu Senhor precisa dele". Esta expressão não é uma simples explicação. Embora externamente o jumentinho parecesse pertencer a alguém, é uma declaração que proclama que, em última análise, todas as coisas estão sob a soberania de Deus. Foi por estar sob a soberania de Deus que esta cena aparentemente estranha pôde acontecer. Porque o Senhor iria usá-lo. A cena que mostra Deus, que governa todas as coisas, preparando e realizando tudo, está contida nesta expressão: "O Senhor precisa dele". Portanto, nesta cena estranha, podemos descobrir um fato muito importante. Jesus não entrou em Jerusalém por acaso. Isso mostra que todo o processo, desde a preparação do jumentinho até a forma de sua entrada em Jerusalém, estava se cumprindo conforme a palavra. Em outras palavras, mostra que Jesus não é alguém que é levado pelos acontecimentos, mas alguém que os lidera. E a cena que testemunha que a cruz que ele finalmente suportaria também é a história da salvação que se realiza dentro do plano de Deus, está contida nesta expressão: "O Senhor precisa dele". Continuando, esta cena nos lança uma pergunta muito importante hoje, através do momento em que o dono do jumentinho entregou o que era seu. A razão pela qual ele entregou o jumentinho foi por causa das palavras: "O Senhor precisa dele". Se pensarmos bem, isso também não faz sentido, porque, para o dono, este jumentinho era uma propriedade muito importante. Na sociedade daquela época, não era um simples animal. Na verdade, este jumentinho era um ativo muito importante para a vida. Mesmo assim, o dono entregou o que era seu de bom grado, porque naquele momento ele reconheceu um fato mais importante do que sua posse. Esse fato é a soberania do Senhor. Hoje, essa mesma pergunta é feita a nós. Que reação teríamos se o Senhor dissesse: "Eu vou usar, a respeito de nosso tempo e talentos, nossos bens materiais e nosso lugar na vida"? Confessamos que cremos em Deus. No entanto, na vida real, ainda vivemos apegados a muitas coisas como se fossem nossas. Isso porque pensamos que o tempo é nosso, os talentos são nossos e os bens materiais são nossos. Mas a Bíblia, através da passagem de hoje, nos diz de forma clara e inequívoca: o verdadeiro dono de nossas vidas é Deus, e tudo o que temos nos foi confiado por Ele. Assim, quando o Senhor diz que precisa de algo, devemos ser capazes de entregá-lo de bom grado. Por isso, nossa fé não pode ser apenas confessar que cremos em Deus. Reconhecer a Deus como o Senhor da vida, largar o que estamos segurando e obedecer entregando de bom grado ao Senhor, essa é a verdadeira fé, o verdadeiro caminho do discípulo. Na passagem de hoje, Jesus estava entrando em Jerusalém, como o rei que governa todas as coisas. E esse rei vem à nossa vida hoje e nos diz: o Senhor precisa dele. Que resposta devemos dar? Espero que, como o dono do jumentinho e como o povo de hoje, nossas vidas possam ser de confissão. Senhor, use-me segundo a tua vontade. Que, através de nossa confissão, possamos nos lembrar de que podemos caminhar no verdadeiro caminho do discípulo. Que nossas vidas sejam abençoadas em nome do Senhor, lembrando disso. Deus, o Senhor de todas as coisas, estava conduzindo todo esse processo passo a passo. E nesse processo, os discípulos trouxeram o jumentinho para Jesus. E assim, Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho. Mas há outra coisa que devemos notar aqui. É o fato de que Jesus escolheu um jumentinho no momento de sua entrada. Estudiosos da Bíblia dizem que muitos peregrinos que vinham a Jerusalém para celebrar a Páscoa entravam na cidade a pé. Isso porque há registros de que, especialmente durante a Páscoa, eles tinham a cultura, o pensamento e o costume de entrar a pé. Mas hoje, o Senhor não entrou a pé. Ele entrou montado em um jumentinho.
Em outras palavras, o fato de Jesus ter montado no jumentinho significa que ele agiu de forma intencionalmente visível. Como mencionei no início, isso é uma passagem que revela que Jesus, que antes não se revelava, agora estava se mostrando através de suas ações. No entanto, um fato importante escondido nesta cena é que a maneira como Jesus se revelou era completamente diferente de nossos pensamentos hoje. A maneira como o Senhor se revelou não foi, curiosamente, com um cavalo ou um carro de guerra. Não era o padrão que as pessoas daquela época esperavam. Não era uma demonstração de força. Pelo contrário, o que Jesus escolheu foi um jumentinho. Este jumentinho, um animal pequeno e humilde que ninguém jamais havia montado, está presente na cena da entrada do Senhor. Assim, embora o Senhor tenha entrado em Jerusalém como rei, ele o fez como um rei de humildade, como diz a passagem de Zacarias 9:9. Ele não entrou como um rei que impõe sua vontade pela força, mas como um rei de humildade que realiza a salvação rebaixando-se. Ao olharmos para esta cena da entrada do Senhor, há algo que devemos lembrar. A realeza de Jesus não é provada pela força, mas pela humildade. O caminho em direção à cruz é a prova disso. Ao entrar em Jerusalém, Jesus não tomou o poder imediatamente. Ele não se mostrou como um rei. Não havia sinais de que ele incitaria a multidão a uma revolução. Pelo contrário, ele caminhou silenciosamente em direção à cruz. E assim, ele se tornou rei ao entregar sua própria vida. Mas qual era a atitude das muitas pessoas e dos discípulos que observavam a entrada do Senhor? O versículo 8 diz que muitas pessoas estenderam suas capas no caminho, e outras cortaram ramos de árvores dos campos e os espalharam no caminho para dar as boas-vindas ao Senhor. E nos versículos 9 e 10, eles clamaram: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Amém. Superficialmente, esta cena do louvor do povo parece muito bonita. Mas não devemos nos deixar enganar pela aparência do louvor da multidão, porque nas palavras que eles clamam, está contida a sua verdadeira expectativa. O reino de Davi, em outras palavras, eles tinham a expectativa de que Jesus restauraria um reino político, que ele expulsaria Roma, que dominava a época, e restabeleceria a glória de Davi, mostrando-se assim como o Messias. A verdadeira imagem do rei que eles desejavam não era o caminho de Jesus, mas a restauração política, a restauração de Israel. Por isso eles clamaram Hosana. Mas Jesus não entrou dessa forma, porque o reino de Deus que Jesus estava trazendo não era um reino desse tipo, porque o que Jesus veio para destruir não era o Império Romano, mas o poder do pecado e da morte dentro de nós. Jesus não veio a esta terra para satisfazer as expectativas nacionalistas do povo, mas para salvar os pecadores. Por isso, mesmo em meio à multidão que clamava pelo reino de Davi, Jesus não se deixou levar por suas expectativas. Pelo contrário, ele cavalgava humildemente e silenciosamente em um jumentinho, dando um passo de cada vez em direção à cruz. Amados irmãos, é por isso que, nesta cena de hoje, a mesma pergunta surge para nós. Por que estamos acolhendo a Jesus? Por que adoramos? Talvez devêssemos refletir sobre nossas vidas para ver se, embora digamos que recebemos a Jesus como Rei, na verdade o estamos vendo como alguém que cumprirá minhas expectativas. Claro, podemos ir ao Senhor com tudo isso, com essas expectativas. Isso não está errado. Mas o importante é a pergunta: quando Deus não se move da maneira que eu quero, ainda posso reconhecê-lo como Rei? Como podemos confirmar através da passagem de hoje, Jesus não veio a esta terra da maneira que pensamos. Jesus veio como o Rei da humildade, e no final desse caminho estava a cruz. Portanto, seguir a Jesus não é apenas estar no momento de aclamação. Devemos lembrar que também significa aceitar a maneira como Jesus foi, o caminho que o Senhor percorreu,
o caminho da humildade, o caminho da cruz, o caminho da abnegação. Caminhar junto nesse caminho é o verdadeiro discipulado. Espero que todos nós, lembrando-nos da vinda do Senhor, possamos seguir o caminho que Ele percorreu. Que possamos ser pessoas que testemunham o Senhor como o verdadeiro Rei, não como alguém que veio a esta terra para satisfazer minhas expectativas, e que possamos seguir a vontade do Senhor. Abençoo vocês em nome do Senhor. Agora, vou concluir a mensagem. Através da passagem de hoje, vimos que tipo de rei Jesus era ao entrar em Jerusalém. Vimos que cada passo que Jesus deu não foi por acaso, mas ocorreu dentro da soberania completa de Deus. Além disso, embora Jesus seja o Senhor de todas as coisas, ele entrou como um rei de humildade. Vimos que ele não entrou com a imagem de um rei que o mundo esperava, mas como um rei de humildade sob o governo de Deus, rebaixando-se. E confirmamos que o final desse caminho leva à cruz. No entanto, diante dessa imagem do Senhor, as expectativas das pessoas eram completamente diferentes. Elas não perguntaram sobre o caminho do Senhor, não pensaram em sua vontade, mas olharam para ele como um rei que resolveria seus problemas, um rei que cumpriria suas expectativas. Amados irmãos, como devemos olhar para o Senhor hoje? Lembrando da passagem de hoje, que este abençoado momento de madrugada seja um tempo para examinarmos se não estávamos avançando como essa grande multidão e para entregarmos tudo. Se por acaso também estávamos ignorando o caminho do Senhor e avançando, que neste momento possamos entregar tudo diante da cruz do Senhor. Portanto, que nesta madrugada possamos reorganizar nossos corações diante de Deus e que possamos confessar mais uma vez ao Senhor: Senhor, somente Tu és o verdadeiro Senhor da minha vida. Usa-me como quiseres. Através desta confissão, que nossas vidas possam acolher Jesus, que veio a esta terra como o Rei da humildade, no centro de nossas vidas e seguir o caminho do Senhor. Abençoo vocês em nome do Senhor.